Olá, a gente vai ter uma rodada de questões, resolução de questões acerca de obra do Fernando Pessoa e também algumas questões de vanguarda europeia. Bom, a gente vai agora com uma questão com um dos poemas mais conhecidos do Fernando Pessoa, que é o Autopsicografia, esse assinado por ele mesmo. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. E é assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Só para esclarecer, comboio de corda era um tipo de brinquedo em que você dava corda, né? Então ele comparava o coração a esse brinquedo que você dava corda. E aí ele faz essa questão, ele aborda essa questão, aliás, sobre o poeta ser um fingidor, né? Que fala que a gente pega inspiração em algo que já sentiu, em algo já vivido, para poder se inspirar e fazer a nossa arte. Então aqui, do poema de Fernando Pessoa entende-se que o poeta não é digno de confiança, a arte é uma expressão de dor mesmo quando fictícia, a emoção que o poema exprime é fictícia, nem tudo que se sente é verdade, ou o poeta sofre muito para escrever. No caso, a arte é a expressão de uma dor mesmo quando é fictícia. Então, por exemplo, para escrever um poema de angústia, uma música de angústia, ou uma história de amor, não necessariamente preciso estar passando naquele momento por aquele problema. Às vezes eu posso me inspirar em algo que eu vi na história de outras pessoas, não necessariamente você está sentindo aquilo. Aí aqui um trecho do futurismo aqui. Poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, pode ir na vida triunfante, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo. Aqui é um poema assinado pelo Álvaro de Campos. No trecho acima, vemos o lírico exaltando a capacidade tecnológica das máquinas. Essa visão das coisas aproxima o texto de uma corrente específica da vanguarda europeia do início do século XX. De que corrente se trata? Aí a tia Carla já disse a resposta, que é o futurismo. Né? Então, o Álvaro de Campos ele teve uma fase futurista. Na aula passada, eu dei uma explicação muito vasta sobre todos os heterônimos. E tem lá esse dado. Então, aqui, né, como ele fala, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo. Isso aqui é a expressão completa do futurismo. Assinale a sequência correta de acordo com as características dos heterônimos de Fernando Pessoa. Um dos heterônimos mais importantes, embora seja um camponense em estudo. Seu estilo direto e simples, na verdade, esconde reflexões profundas, que estão na contramão do pensamento filosófico. Uma de suas obras mais conhecidas é O Guardador de Rebanhos. Então, quem é o Guardador de Rebanhos? Alberto Caeiro. Sua obra é marcada por 3 fases. Na primeira é o tédio e a busca por diferentes experiências que marcam sua poesia. Na segunda, a crença na civilização. Na terceira, o intimismo, a introspecção e o pessimismo. Quem é que vai mais para esse lado urbano, pessimista, melancólico, reflexivo? O Álvaro de Campos. E por último, apresenta uma linguagem culta e clássica em poemas que fazem alusões à mitologia grega. É pouco espontânea e em sua poesia predomina um tom sentencioso de caráter moralizante. Ricardo Reis. Então a sequência que nós estamos procurando é Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis. Vamos ver qual é o item. É o item D, certo? Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Leia o poema abaixo do heterônimo Ricardo Reis. Participaçãozinha aqui do Billy. Tão cedo passa tudo quanto passa, morre tão jovem ante os deuses quanto morre, tudo é tão pouco, nada se sabe,
tudo se imagina. Circunda-te de rosas, ama, bebe e cala, mas é nada. Em relação ao poema, considere as afirmações abaixo. Trata-se de uma ode, ou seja, de uma homenagem do heterônimo clássico de Fernando Pessoa. Daí a linguagem e o estilo elevados. Expresse em seus 4 primeiros versos um tema recorrente da sua criação, a consciência da brevidade de tudo. Expresse em seus 2 últimos versos a ideia de que é preciso viver como se cada instante fosse o último, porque o mais é nada. Então, a gente sabe que o item correto aqui é o item... Na verdade, é o item E, né? Porque tanto... Não é o item E, bora ver. É o item D. O item E, na verdade, não está certo, porque ele diz que o primeiro está certo. E é que a linguagem, ela não está elevada a esse nível de ode. O nível mais elevado seria talvez o épico. Então é o item D, apenas 2 e 3. Né? A gente vê que tem essa consciência da brevidade e que é preciso viver, né, segundo o carpe diem, ou seja, aproveitar cada dia, cada minuto como se fosse o último. E a gente tem aqui sobre o mensagem, a leitura de mensagem do Fernando Pessoa, né, o único publicado em vida, permite a identificação de certas linhas de força que guiam até certo ponto e até certo ponto singularizam o espírito do homem português, dando-lhe marca muito especial. Dentre as alternativas a seguir, em qual se enquadraria melhor essa ideia? Preocupação com os destinos de Portugal do século XX, preocupação com a história político-social de Portugal, recorrência de certas constantes culturais portuguesas, como o messianismo, reordenação da história portuguesa desde Dom Sebastião, a marca da religião católica da alma portuguesa como força determinante. O item certo é o item C, recorrência de certas correntes constantes, certas constantes culturais portuguesas, como o messianismo. E o messianismo está representado na figura de Dom Sebastião. Então, o Fernando Pessoa, ele traz um pouco dessa essência portuguesa no livro Mensagem, é o item C. Aqui a gente tem, sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, me deito ao comprido da erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, sei a verdade e sou feliz. No poema de Alberto Caeiro, a visão de mundo não se confunde com a sensação de mundo. A atividade mental é muito lúcida e extremamente racional. O conhecimento da natureza e do mundo é obtido por meio dos sentidos. Sim. Os entendimentos da realidade resultam do exagerado. Então, bora aqui. Por que é o item C? Porque a gente já sabe que o Alberto Caeiro é o sensacionista. Ele acha que a gente não deve teorizar muito sobre nada. Que a realidade é essa que a gente toca, que a gente sente, que a gente vê. Então, é o item C, o conhecimento da natureza e do mundo é obtido por meio dos sentidos. Aqui, vanguardas. Essa aqui foi questão do Enem. A gente tem um quadro do Magritte. O surrealismo configurou-se como uma das vanguardas artísticas europeias do início do século XX. René Magritte, pintor belga, apresenta elementos dessa vanguarda em suas produções. Um traço do surrealismo presente nessa pintura é a justa posição de elementos díspares observadas na imagem do homem no espelho. É justamente o item A, essa questão. A gente vê que elementos que não confundem, porque parece um quadro, parece um espelho, e na verdade o homem está se vendo ou ele está vendo uma pintura dele mesmo. Isso é o surrealismo. Essa coisa de brincar com o inconsciente, com o que é sonho, o que é realidade. O item certo é justamente o item A.
E aí a gente tem o quadro Guernica, do Pablo Picasso, e o pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca do mesmo nome. Isso foi durante a Guerra Civil Espanhola. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo. Também é o item A, painel ideográfico, porque tem a ver com todo um contexto histórico, político, social, monocromático, que enfoca várias dimensões do evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Renuncia à realidade porque as dimensões e as proporções não são realistas, mas se inspira num fato real, certo? E colocando-se em plano frontal, ou seja, tudo parece que está totalmente de frente, não existe profundidade em relação ao espectador. Bom, acabamos por hoje, espero que vocês estejam estudando e